Olá, querido estudante, querida estudante, participante do nosso mini curso. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, à última aula do nosso mini curso. Eu estou gravando esse vídeo como uma forma de reforçar a nossa aprendizagem e reforçar também a orientação dada para a elaboração do item. Então, ao longo dessas aulas, nós discutimos muitas coisas bastante pertinentes para a temática do nosso mini curso, que é a elaboração de itens de gramática contextualizada. E a gente viu lá na primeira aula as distorções e as possibilidades também entre o que se trabalha na escola e como isso é cobrado nas avaliações externas e avaliações de larga escala. A gente também viu em uma de nossas aulas o que é gramática contextualizada, afinal. Será que gramática contextualizada é só o fato de a questão, o item, é, possuir, ter na sua estrutura um texto? A gente viu que não é só isso, né? A gramática contextualizada vai além do uso de um texto. Nós também vimos, na nossa penúltima aula, toda a orientação passo a passo para a elaboração de um item, seguindo as diretrizes do INEP. E aí a gente viu quais são os elementos necessários para a elaboração de um item, o que é que tem, qual é a primeira coisa que tem que fazer, e lá na matriz de referência. Inclusive, eu vou hoje, neste vídeo, dar uma breve revisada no que a gente viu, no passo a passo, nas características principais de um item. Lembrando que item, lá na escola, a gente chama de questão, né? Mas adotando a nomenclatura oficial, a gente vai chamar de item, tá? Então vamos lá. O nosso objetivo é produzir itens envolvendo conteúdo gramatical, afinal de contas, o nosso mini curso tem esse foco na gramática contextualizada, a partir das diretrizes oficiais para a elaboração, que a gente viu na aula passada quais eram essas diretrizes. Inclusive, quem perdeu a aula passada, eu aconselho ler o material de apoio que foi disponibilizado via e-mail, porque a aula passada ela é pré-requisito para a elaboração dos itens. Então, só assistir a este direcionamento de hoje, acho que não vai te dar aí muitas condições para elaborar o item, tá? Então, revisita o material da aula passada, já que a aula passada não foi gravada, ela foi ao vivo, né? Foi síncrona. Então, é bom ler o material que foi indicado para que você tenha condições de elaborar os seus itens. O seu item, afinal de contas, é só um. E aí, só para contextualizar, para a gente não ir direto ao ponto, no início do ano, no início deste ano, uma coisa me chamou a atenção lá na página do Instagram do INEP. Na verdade, a postagem não era nem sobre gramática, não era nem sobre Enem, era sobre o aumento da frota de ônibus escolares. Mas aí um comentário me chamou a atenção, dentre tantos. Alguém dizia assim, ó, claro, eu apaguei, né, para não expor ninguém. Por favor, coloque gramática nas provas do Enem, pois é um absurdo essa avaliação sem gramática. Para que estudamos gramática? Então, aí a pergunta é: mas será que no Enem não tem gramática? A gente até viu na aula passada, a gente discutiu sobre isso, que no Enem tem gramática, mas tudo está na concepção de gramática que a gente ainda tem. O que é que a gente. Como é o estilo de questão, de item, que cobra um conteúdo gramatical nas provas? A gente não vai encontrar nessas avaliações que a gente viu na aula passada uma questão pedindo assim: retire do texto um substantivo. Ou então, de acordo com o fragmento tal, o sujeito é caracterizado como simples, composto. Isso não vai acontecer. Bom, a menos que tenha aí uma grande reviravolta, mas não é essa concepção adotada pelo INEP. Então, a gente não vai encontrar esse estilo de item, de questão. E aí eu fiz uma enquete, né? Inclusive isso virou artigo, né? Eu espero que um dia seja publicado. Fiz uma enquete para ver se concorda com essa reivindicação de que no Enem não tem gramática. E aí, muita gente, olha, 54% das pessoas concordaram com isso. Então, a maioria concorda que não tem gramática no Enem, ou que não tem o suficiente.
Quando a gente sabe que muitos conteúdos ali, inclusive conteúdos que a gente acha que é só interpretação de texto, mas precisa o conhecimento gramatical, esse conhecimento estrutural, ele é importante, ele é imprescindível, entende? E aí, se vocês, eu coloquei alguns pontos importantes que possivelmente são as dúvidas ainda de muita gente que participou do minicurso. Então, eu trouxe, de forma muito breve, um resumo dos principais elementos para a construção de um item. Então, como nós vimos, gente, lembrando, esta aula ela não substitui a leitura do material. Por quê? Porque esta aula é só um resumo, é só uma síntese, é um direcionamento, na verdade, de como para vocês construírem o item de vocês. Então, vê, o texto base, então a gente toda questão ela precisa ter um texto base. A gente viu que esse texto ele pode ser qualquer gênero, uma receita, uma charge, um quadrinho, uma tirinha, uma pintura, enfim. Pode inclusive ter mais de um texto em comparação ao outro, um texto em oposição ao outro, um texto complementando o outro, enfim. Então, esse texto base vai justamente ser usado para formular o item. É a partir dele que o desafio do enunciado, proposto no enunciado, começa. Eu vou precisar desse texto, e não só o texto usado como pretexto, o texto realmente é importante para responder ao item, ao enunciado, ao que foi para a gente encontrar a alternativa correta, tá? Em seguida, nós temos o próprio enunciado, que é uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada. E aí a gente fez até aquela dinâmica do Tangram, não sei se vocês lembram, que uma pessoa tinha que descrever qual foi a figura que ela escolheu para montar, sem dizer qual era o nome da figura, só pela descrição. E aí a gente viu que a descrição clara do que tem que ser feito faz toda a diferença para a gente acertar a figura. E trazendo aqui para o enunciado, para o item, né, para a elaboração do item, o enunciado ele precisa ter essa instrução muito clara. Não pode, não, eu não posso deixar o aluno com dúvida do que é que de fato o enunciado quer, porque nesse enunciado mora implicitamente o descritor, tá? O descritor ou a habilidade a ser desenvolvida, a operação mental que o aluno precisa fazer, se é inferir o sentido de uma palavra, o sentido de uma palavra ou expressão, se é identificar o sentido explícito, enfim. E nós temos as alternativas, que para provas do ensino fundamental nós vimos que tem essa regrinha até a letra D e para o ensino médio até a letra E. Por isso que no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos até a letra E. Essas alternativas, elas são construídas, são divididas em dois grupos. Uma única, que é o gabarito, que a gente chama de correta, mas a gente viu também que esse não é o termo mais adequado, é gabarito mesmo, porque não é que as outras estejam erradas, não é que as outras estejam absurdamente erradas, porque as outras precisam ter sentido, precisam ser plausíveis, que nós chamamos de distratores e não de erradas. Erradas é assim, se eu digo assim, qual é a primeira letra qual é a primeira sílaba um exemplo bem absurdo, viu, gente? Qual é a primeira sílaba da palavra Brasil? Aí eu vou colocando coisas, bra, dó, du, di. Isso não tem sentido, isso é uma coisa muito boba. Isso é induzir o aluno ao acerto. É claro que vai ser bra, claro que vai ter lá embaixo bra. Agora, quando eu de fato desafio o aluno a pensar um pouco mais e coloco ali no lugar do du, coloco um bro ou um dri, que o aluno tem ali nas fases de alfabetização essa confusão fonética, inclusive ou da própria letra mesmo, a própria representação gráfica. Enfim, então os distratores, eles precisam fazer sentido também. Tanto é que tem questões, por que a gente fica em dúvida entre A, B, C? Porque aquelas alternativas, elas também fazem sentido. Mas tem uma, que é o gabarito, que responde melhor ao que foi perguntado, que é justamente a resposta para a operação mental que está sendo desenvolvida, que está sendo ativada naquele momento da resolução da questão, do item.
Então, as alternativas são possibilidades de respostas para a situação problema. A situação problema é descrita no enunciado, apresentada dividindo-se em gabarito e distratores, tá? Aí tem outro elemento que não aparece na questão, não aparece no item, tá? Não aparece, que é a justificativa. O que seria essa justificativa? Nós vimos que a justificativa é elaborada pelo autor do item, explicando por que que, por exemplo, é a letra A e não a letra B. Por que que, por exemplo, é a letra C e não a letra D? O que é que a letra D não tem que evita que ela seja a correta, o gabarito, a adequada? Então, a justificativa é uma previsão. É como se a gente pensasse assim: se alguém fosse contestar essa questão, como é que a gente explicaria que é a letra A? Então, é elaborada uma justificativa fundamentada. A gente vai fundamentar a justificativa com base no conteúdo que está sendo cobrado no enunciado, no item. E aí eu trouxe um passo a passo de como eu costumo elaborar um item, para além das diretrizes oficiais que nós vimos na aula passada. Então, eu gosto bastante de acompanhar as páginas dos periódicos, né, no Instagram, porque a gente fica informado, pode fazer comparações, e eu sou apaixonado pelo gênero notícia, manchete principalmente, né? A manchete é uma parte do gênero notícia, mas ela também pode ser analisada sozinha, tá? Ela já é texto sozinha, a manchete. E aí vê, eu vou lá fuçando as páginas e o que eu acho interessante eu vou salvando. Ó, tem esse recursozinho aqui da bandeirinha, da bandeirola, que é para a gente salvar o que a gente acha interessante. E aí eu salvei, né? Que eu sabia que um dia eu ia precisar usar e montei um item a partir disso. Então, vou lá nas fontes e eu já penso, ó, mulher sologâmica casa consigo mesma na Índia. Eu sei que aqui eu posso elaborar uma questão explorando o aspeamento, por que que sologâmica está entre aspas. Eu posso explorar a própria palavra sologâmica. Nós vimos também nas diretrizes do INEP que é interessante que a gente elabore mais de um item com o mesmo texto. É interessante. Então, só aqui tem 4 ideias, né? Pronome, que tem aí consigo mesma, aqui essa construção consigo mesma. E eu posso também explorar o próprio sentido da palavra, né? A gramática na construção de sentidos. Então, eu posso explorar, no mínimo, essas 4 coisas aí, usando esse mesmo texto. Aí eu escolhi, vou lá na matriz de referência. Daniel, onde é que eu encontro essa matriz de referência? No portal do INEP. Eu peguei aqui a matriz de referência do SAEB, tá? Inclusive, está no material de vocês. O material que, no começo desta aula, eu pedi que vocês revisitassem. Então, essa matriz de referência tem os descritores. Esses descritores fazem parte de 6 grupos: procedimento de leitura, implicações do suporte, enfim, variação linguística. Eu não estou conseguindo ler, mas são 6 grupos, tá? E dentro de cada grupo tem os respectivos descritores. Então, eu pego um descritor que tem a ver com o que eu já pensei anteriormente aqui, ó. O que é que eu quero explorar? Aí eu vou pensar num descritor que tem a ver com esses conteúdos aqui. Entende? Qual é o descritor que salta aos meus olhos quando eu vejo essa manchete e quando eu já penso no que posso trabalhar, no que posso explorar? Tem um descritor relacionado a isso. Aí veio, escolhi o descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Aí eu elaborei. Leia a manchete a seguir. Mulher sologâmica casa consigo mesma na Índia. Importante demais colocar a fonte, tá, gente? No texto, aqui é o enunciado, tá? Então, suporte ou texto base, enunciado e alternativas. Dentre as alternativas, o gabarito, que é uma só, e as outras são as distratoras. Vê que as outras têm até um pouco de sentido também. Provocar humor, no texto, o emprego de consigo mesma foi adotado supostamente para provocar humor a partir da redundância que se cria com a palavra sologâmica, enfatizar que se trata de uma mulher, fenômeno incomum, deixar claro ao leitor qual o sentido da palavra sologâmica, acrescentar informações e evitar contradições na compreensão da manchete. Vê que essas alternativas
elas começam com letra minúscula, todas, porque é completando a frase, ó, do enunciado. O enunciado pode ser construído assim e também pode ser construído com uma pergunta direta mesmo, com interrogação, tá? E aí, quando vier assim, as alternativas têm que começar com letra maiúscula. Isso é uma regra também, faz parte da ABNT das questões, por assim dizer, dos itens. Então, aqui é claro que é a letra C. Eu socializo, quando eu elaborei esse item, eu socializei com colegas de um grupo de pesquisa e eles disseram que pode haver aqui possibilidade de dupla resposta. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acha, a gente elabora a justificativa, diz por que é a letra C, fundamenta, mas é muito importante a testagem. Ei, é muito importante a testagem. O que é a testagem? Você socializar com pessoas da área, depois socializar com um aluno desse nível aqui do ensino médio, para poder ver se de fato esse item vai causar problema, tá? Porque senão você tem todo um trabalho de elaborar um item que depois, por problema que você não enxergava e outra pessoa de fora enxergou, ele vai precisar ser anulado, tá? Então, esse é o procedimento que eu adoto para elaborar a questão, para elaborar o item. Então vamos lá, qual é o procedimento para vocês? Agora é a sua vez. Lembrando, vou lembrar mais uma vez. Este vídeo é só um direcionamento, é só uma revisão. Não substitui a aula que nós tivemos do passo a passo mesmo, dos elementos, daqueles 15 passos para elaborar um item que a gente viu, seguindo as diretrizes do INEP, tá? Que é só um resumão. Mas, Daniel, eu perdi a aula. Você vai precisar ler o material de apoio mais uma vez, tá? Então, seu item deve conter também o descritor escolhido na matriz de referência. Então, vai lá na matriz, destaca o descritor, igual eu fiz aqui, ó. Eu escolhi o descritor 18 dessa matriz de referência, tá? Diz qual é a operação mental que está sendo trabalhada, desenvolvida no item, que é o descritor. Aí, seu item deve conter um parágrafo de justificativa. O que é a justificativa, Daniel? Lembrando, a justificativa é explicando qual é o gabarito e colocando em comparação às demais alternativas. Por que não podia ser B? Por que não pode ser C? É como se se alguém for contestar o item, você já tem uma justificativa feita. E essa justificativa é até uma segurança para você, para saber se de fato o seu item está adequado. Então, o terceiro passo, antes da elaboração, consulte os materiais enviados no último e-mail, tá? Então, vocês vão receber, junto com esse vídeo, o link do Google Forms para você inserir a atividade, o seu item. É só um item, tá? Para você inserir o seu item. Lembrando que esse item tem que envolver um conteúdo gramatical, como nós já havíamos combinado, tá? Então, faz o upload do arquivo, que pode ser em PDF, em Word, faz o upload desse arquivo e envia no mesmo Forms. Na verdade, eu vou deixar o Forms na descrição desse vídeo, tá bom? Combinado? Um grande beijo, minha gente. Até a próxima. Espero os itens de vocês.